Se a Terra pudesse falar. 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 Qual seria essa voz? Saudações a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio, esse especialíssimo do nosso projeto, do nosso programa, do nosso podcast Vozes da Terra, que é um projeto do Programa de Educação do Instituto Nova Era, que visa compartilhar com as pessoas educação pública e conhecimento atrelado aos povos originários, aos povos e populações tradicionais dessa terra que costumamos chamar de Brasil. Esse programa também não é neutro, não fica em cima do muro. Aqui nós nos posicionamos e nosso posicionamento é a favor das causas indígenas, a favor da luta dos povos originários, porque afinal de contas o Brasil é terra indígena. Nesse momento em que estamos gravando esse nosso programa, está acontecendo também a Feira do Livro em Ribeirão Preto, e hoje nós temos o prazer, a honra de poder falar também de um projeto literário muito interessante. Para quem não me conhece, o meu nome é Glauber Assis, eu sou doutor em Sociologia pelo FMG e tenho a honra de poder apresentar aqui Nimoendaju Oliveira, que é professora e artista visual, Eduardo Vac, que é jornalista e escritor, Joemir Oliveira, que é biomédico e empresário, e eles que estão formando aqui a nossa constelação de porta-vozes do projeto Os Povos Nativos, que é um projeto educacional que é destinado ao público infanto-juvenil, que propõe experiências lúdicas, sensoriais e também semióticas, de esclarecimento aos leitores sobre questões e lutas indígenas. Quem está me acompanhando aqui, eu tenho a honra de compartilhar esse espaço, é também nosso querido professor e amigo Orlando Cardoso, que é nosso editor aqui no Instituto Nova Era, e também Giovanni Tabolati, que representa a editora Reviver. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e a gente já vai direto ao ponto aqui, passando a palavra para a gente entender melhor de onde que nasce, né, esse projeto Os Povos Nativos. Eu passo para Nimoendaju, nossa amiga professora Juju, e Eduardo Vac e Joemir Oliveira, e assim a gente segue um bate-papo também informal, né, para que a gente possa fazer disso uma troca, uma roda, assim como aprendemos com os nossos professores, os povos originários. Por favor, Juju. Olá, que bom estarmos aqui reunidos nesse momento tão importante. Quero fazer um agradecimento ao Instituto Nova Era por nos proporcionar esse momento e nos dar a oportunidade para divulgarmos o livro Os Povos Nativos. Meu nome é Nimoendaju, eu sou filha de Renato Kaiowá e de Maria Leonor Pinotti. Renato Kaiowá, da etnia Kaiowá de Mato Grosso do Sul, região de Dourados. E Maria Leonor, da família Pinotti, da cidade de Matão, estado de São Paulo. Meus pais constituíram família, nós somos em 5 filhos: Josuema, Joemir, Nimoendaju, Nhaenjuti e Duvanheri. Nós somos uma família de miscigenados, de indígenas em contexto urbano. A nossa família luta há muitos anos pela causa indígena na cidade de Matão. E junto com alguns amigos, no caso hoje aqui o Eduardo, que é nosso companheiro de luta, há muito temos conversado sobre a questão indígena, até que nós pensamos então em concretizar mais com esse trabalho os povos nativos de uma forma educacional, para que atingisse um público escolar. E temos feito isso, essa junção de ideias, de experiências, de estudos e pesquisas, eu, Eduardo, e o Ipojucã Vilas Boas, meu filho, que também fez o design do livro. Eu fiz as ilustrações, o Eduardo o texto. E o Joemir hoje que está conosco, que é meu irmão, também sempre esteve envolvido com a causa indígena, sempre esteve
nos acompanhando, nos aconselhando e porque sabe muito sobre a história do Brasil. Então, nesse momento, eu tenho muito a agradecer ao Instituto por nos proporcionar essa oportunidade. E estamos na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, mostrando o nosso trabalho, divulgando tudo isso. E a nossa ideia depois é dar continuidade sendo uma coleção dos povos nativos. Eu acho que isso vai ser muito interessante, muito construtivo, porque como professora durante 30 anos em escolas públicas e particulares e universidade, eu sempre senti a necessidade de trabalhos que fossem mais esclarecedores com relação aos povos originários, às questões indígenas e tudo mais. Eu acho que no momento é isso. Eu posso... Maravilha, Juju, muito obrigado por essa apresentação tão bonita. Bom ponto de partida. Por favor, Eduardo, Joemir, se puderem se apresentar também para a gente. Oi, eu sou Joemir, é um prazer falar com todos e todas por esse mundão. Olha, meu depoimento aqui nesse bate-papo, nessa conversa esclarecedora, é um pouco sobre a vida do meu pai. Lembrando que o índio, o negro, num certo momento da história, se confunde porque veio do regime escravista. E vocês imaginam, né, um menino de 6, 7, 8 anos de idade, há quase 100 anos atrás, perdido numa cidade, longe do seu ambiente que ele foi criado, de rio, de liberdade total, para se integrar num sistema que ele já não tinha a mínima noção. E dentro disso, né, ele viveu sem lenço, sem documento, porque o índio não era considerado uma pessoa, ele era tutelado do Estado até a Constituição, e dentro disso ele conseguiu formar família, teve uma profissão, de boa índole, um homem com poucas ambições, e é um exemplo, né, que nós acompanhamos e herdamos, e nós, num certo momento, não entendíamos muito por que havia uma espécie de gozação, uma espécie de brincadeira. Depois, mais velhos, entendendo a história, vendo os outros depoimentos, né? Meu pai foi muito amigo do Juruna, e ele, uma vez, uma ou duas vezes em Matão, ele pôde, assim, ilustrar para a gente, né? Qual que era a dificuldade? Que a imprensa na época, né? Isso estou falando de 40, 50 anos atrás, não falava. O meio ambiente era uma história que nem se comentava, né? A FUNAI era um órgão vinculado a algum ministério, dependendo do humor do presidente de plantão, principalmente da época dos militares. E nós estamos entendendo, então, que a razão da grande luta do meu pai era dizer, olha, eu sou cidadão brasileiro e eu consegui meus documentos, através do meu trabalho, de provar que eu mereço, que essa terra é minha. Foi, no fim da sua vida, recebeu o título cidadão matonense, foi um orgulho para nós. E dentro disso tudo, gente, nós nos adentramos no assunto, né? Fui visitar os índios Chavantes, fui visitar os índios Caiuás, e nesse meio tempo aí vamos conhecendo uma série de atitudes de gente bem intencionada, de gente mal intencionada, de gente pouco esclarecida ocupando espaços e de gente muito esclarecida sem espaço algum. Nesse sentido, também reforço esse agradecimento para o Nova Era. A gente sabe de pessoas que não é uma luta, é um sonho. E esse sonho, com certeza, nós estamos agregados e, olha, garanto, bem intencionados. Saudações. Eu agradeço primeiramente ao Instituto Nova Era por nos proporcionar esta oportunidade de passar um pouco das nossas ideias e ideais no Vozes da Terra. Meu nome é Eduardo Vac, sou jornalista e escritor. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar duas figuras históricas que moldaram muito meu pensamento. O primeiro é o cacique Nheçu,
viveu na fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. Ele era da etnia MBA Guarani e foi o primeiro brado de resistência contra a colonização europeia no sul do Brasil. Nhessu é uma figura pouco conhecida. Nelson Hoffman, o escritor gaúcho, tem um livro que ele lançou em 2005 chamado Terras de Nhessu. E hoje este resgate está sendo proposto. A segunda figura é Cepé Tiaraju. Cepé Tiaraju, Guarani, viveu entre 1723 e 1756. Ele lutou arduamente contra os espanhóis que queriam expulsar os indígenas de sua terra natal. Ele foi morto, vítima de uma traição, mas ele causou muitos estragos, digamos assim, nas forças espanholas. Cepé Tiaraju é considerado um santo hoje no Rio Grande do Sul, pois seu corpo jamais foi encontrado. É dele o famoso brado "Esta terra tem dono", que ecoa até o século XXI através dos movimentos sociais. Então, são duas figuras que merecem ser conhecidas e aprofundadas. Como eu disse, meu nome é Eduardo. Eu publiquei meu primeiro livro de poemas em 1986, chamado Canções do Fronte. Antes disso, meu pai era bancário e fomos morar em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, uma outra região também muito de conflitos. Aquela região passou pelo Tratado de Tordesilhas, pelo Tratado de Madrid, mais recentemente pela questão de Palmas, que foi uma disputa territorial entre Brasil e Argentina, foi arbitrada pelo presidente Cleveland a favor do Brasil. Por isso existe uma cidade chamada Clevelândia. E os povos indígenas nesse imbróglio, mais uma vez, foram perdendo terras. Com todos os outros excluídos dessa região, o governo brasileiro procurou colonizá-la para firmar posses e decidiu construir uma ferrovia. A construção da ferrovia foi uma parceria com um empresário norte-americano, Farquhar. Esse empresário, que não esteve somente no sul do Brasil, mas esteve na América Latina inteira, ele ganhou uma extensão de terras de 30 quilômetros ao longo das margens. Com isso, novamente, os pequenos agricultores, os povos indígenas, mais uma vez, perderam espaço. Na década de 40, 1930, teve a atuação dos famosos bugreiros, que eles simplesmente exterminavam os bugres, como os índios eram conhecidos, causando um total genocídio dos povos Xoquilengue, Guarani, Caingangue. Culminou essa longa história de conflitos bem tortuosa, culminou nos anos 50 com a revolta dos colonos, justamente em Pato Branco também, em que uma companhia estrangeira, é claro, em conluio com o governo, com as forças corruptas do governo, forjaram títulos de terra e com isso foram expulsando os agricultores, expulsando os indígenas, até que em 1950 os colonos se uniram e expulsaram os jagunços, tomaram a cidade de Francisco Beltrão, a cidade de Pato Branco, dois vizinhos, Coronel Vivida e outras cidades. Temos também a colonização europeia do século XX,
que, mais uma vez, expulsou os índios. E esse preâmbulo que eu fiz foi para a gente entender um pouco o meu contexto, como eu me aproximei dos povos originários. Meu pai, bancário, sempre me incentivou a ler. Meu primeiro contato com os povos nativos foi através da literatura. José de Alencar, suas obras O Guarani, Iracema, Gonçalves Dias e seus poemas épicos. E isso foi moldando o meu caráter. Pato Branco foi o centro de toda essa introdução que eu fiz. E, muito próximo à nossa casa, no bairro Brasília, em Pato Branco, ao final da rua, era um bairro novo, existia numa pequenina mata remanescente, pequenina mesmo, o tamanho de um quarteirão, uma comunidade caingangue que ali habitava. Eram pessoas de mais idade, pessoas abandonadas à própria sorte, que viviam constantemente embriagados, apanhando da polícia, sendo escorraçados, vivendo sob lonas de plástico que alguns caminhoneiros doavam a eles. E eu, como toda criança curiosa, eu não saía dali. Eu tinha um misto de medo, de mistério, me sentia um aventureiro e frequentei e ganhei a confiança dessas pessoas. Anos depois voltei para Pato Branco, ali já existia um loteamento, os indígenas não existiam mais, ninguém soube falar que fim tinham levado. Mais recentemente, nos anos 80, iniciou-se a criação de reservas nesta região do sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Hoje essas reservas são conhecidas como terras indígenas. Na terra indígena de Mangueirinha, que é a maior, é um município ali perto, existem 800 famílias caingangue que preservam a maior floresta de araucária do planeta. Posso dizer que praticamente foi o que restou das araucárias no sul do Brasil. E eles vivem também com aquela dicotomia: temos que plantar, temos que produzir e temos que preservar. E as experiências que eles têm vivenciado, discutido, são muito interessantes e merecem ser melhor conhecidas. E é um pouco disso que você também comenta no texto do livro, baseado nessa experiência, Eduardo? Sim. O texto do livro, como a Juju falou, ela é a história de nossas vidas. Esse livro, Os Povos Nativos, ele foi pensado conjuntamente, em 3 cabeças, 6 mãos. Tudo o que está nessas páginas é uma criação conjunta. Você aconselhou-nos muito, nós temos essa mentoria sua, e isso deixou o livro mais firme, mais plausível. A Juju fez as ilustrações, eu os textos e o Ipojucan, o designer gráfico. Mas todas as etapas do livro são conjuntas. Desde um texto tem a mão da Juju, até a ilustração tem a minha mão também. Então essa obra não é de 1, não é de 2, não é de 3. Essa obra nós consideramos que é de todo o povo brasileiro, pois nós buscamos, através dela, esclarecer um pouco, passar a nossa experiência, como se fosse um bastão que nós estamos passando a essas gerações mais novas que estão chegando e que estão influenciadas pelo celular, videogames e outros baixos estímulos, estão chegando no momento de administrar esse país. Eduardo, foi interessante, e aí que entra a minha parte bem comovida, que é o seguinte: os índios caiuás, que habitavam a região ali até hoje, e Dourados, tem uma característica interessante hoje e muito ruim, que eles, vendo a derrota que se apresenta há muito tempo, tem o maior índice de suicídio entre os índios brasileiros.
Então eles saíam daquela região de Dourados e iam até essa região de Pato Branco, numa reserva, porque aí assim, Terena, Kaiowá, Caingangue, eles são assim da mesma etnia praticamente. Aí tinha ali uma povoação, uma reserva chamada Laranjinha, e onde que eles se caminhavam. Como eles seguiam sempre, isso era feito a pé naturalmente, na década de 20, mais ou menos, do século passado, eles passavam por região que tinha rio. E ali, né, perto de Rancharia, essa região tem o Rio do Peixe, tal, daí o nome. E foi nessa região que um dia, em Rancharia, meu pai lá, o Renato Kaiowá, sobrou. Né? Provavelmente uma grande família, eles passando, e aí não se sabe, é o grande mistério da nossa família. Se ele foi esquecido, se ele foi trocado, se ele foi comprado, o fato é que esse moleque sobrou lá. Daí que começa a saga da vida dele, né? E olha só a coincidência, você fez um registro dessa região, eu fico até imaginando esses indo caminhando e chegando lá, né? E só encontrando, em busca de alguma esperança, de alguma sobrevivência, né? Nem sempre era isso que acontecia. Então começa ali, meu pai fazendo esse percurso dos índios. Está escrito em alguns livros, inclusive, né? Uns iam ali para a região de Bauru, também tem uma reserva, né? E outros desciam nessa região que você acabou de comentar. Olha só que interessante, a história, ela na prática se apresenta como verdadeira. Sim. Né? E eu lembro sempre, nós tivemos a oportunidade de publicar um livro em 2009, Vozes da Cidade, Literatura Matonense Contemporânea, onde um grande amigo nosso, o seu Amaral, contou essa história. O seu Amaral é um apaixonado também pelos povos indígenas, um grande amigo do seu Renato. E eu fico sempre imaginando aquele menininho andando nas ruas de Rancharia, quando o dia nasce e ele sozinho, caminhando, né, Juju? Ele ficou perdido, né? Porque a família seguiu viagem. E ele deve ter dormido em algum lugar, né? A criança sabe como é, deve ter ficado lá embaixo de alguma árvore. E alguma autoridade da cidade que achou. A gente pensa que foi um delegado da cidade ou alguém, que naquela época não existia conselho tutelar, não existia nada disso. A gente pode falar isso na década de 30 já, não é? 20, talvez. De 20 para 30. Então, ele foi... Naquela época, alguns indígenas, eles, se alguma família quisesse adotar ou ter ficar com alguma criança indígena, ela tinha uma verba do governo. E então, essa pessoa, que pode ser um delegado da cidade ou alguém responsável, enviou o pequeno Renato para São Paulo, para uma família que achava que fosse receber algum dinheiro, mas não deve ter recebido, e mandou para o Serviço de Proteção ao Índio no Rio de Janeiro, que a sede era no Rio. E lá ele, mais alguns índios e mais também um grupo de pessoas, crianças, jovens, estavam lá. Aí começa a outra etapa, né? Aí começa a outra etapa, que isso é tão atual, os indígenas que saem da sua terra e vão para a cidade, é tão atual isso, parece que não mudou nada desde a década de 20, não é, professor Glauber? É bem assim, não é? Parece que nada se alterou de lá para cá, porque quando sai da sua terra, perde o direito à terra, eles não podem voltar. Ele pode morar e trabalhar na cidade e voltar dependendo da região, como nós temos aqui no estado de São Paulo, próximo a Bauru, a Jaú, cidade de Jaú, que tem uma região, tem uma localização de povos indígenas que estudam, trabalham na cidade, mas voltam para suas casas. Tem uma escola bilíngue, onde eles falam a língua tradicional e a língua portuguesa. Mas isso é raro, é o que deveria existir.
como se os indígenas pudessem morar nas suas casas, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, e ir para a cidade, trabalhar, estudar, se formar. Eu acho que isso seria muito interessante também. Professora Juju, também quero agradecer muito essa primeira parte da fala de vocês. Inclusive, né, tem uma provocação que vocês trazem que eu acho que é muito importante. Eu estou lendo aqui o livro e tem uma parte, né, que vocês, no texto está falando assim: chamam-nos indígenas, mas nos consideramos apenas seres humanos. Tem algo, né, que o professor Darcy Ribeiro também já nos ensinou, que uma forma, né, muito violenta de colonialismo e neocolonialismo é a gente conseguir apagar as identidades e homogeneizar tudo, né, todas as identidades, todas as etnias, né, Munduruku, Krenak, Axaninca, como se tudo fosse uma coisa só, e mais do que como se tudo fosse uma coisa só, como se fosse essa palavra, né, que ela ficou tão surrada, embora ela contenha uma beleza também, que é a folclore, né, que nos remete muitas vezes para um passado idílico, mas que já passou, que já se acabou. E agora, ouvindo vocês, né, fica muito claro também, não só a permanência, a presença, a atualidade de todas as questões indígenas, e também dos seus desafios, e também das violências sofridas, como também me faz lembrar dessa frase que é uma frase de muitos autores também, mas que eu ouvi da boca do professor Ailton Krenak, né, de que o futuro é ancestral, né? Então essa flecha de todos os conhecimentos e de todas as histórias indígenas, ela aponta não só para um passado, mas especialmente para um futuro, né? Para uma possibilidade de uma alvorada aí para toda a humanidade, para todos os seres humanos, né? E nesse sentido, o Eduardo falou de passar o bastão. Eu queria aproveitar aqui também para passar o bastão rapidamente para o nosso decano aí do jornalismo Nova Era, né, o Orlando. Orlando, se você tiver também alguma questão, quiser colocar alguma pergunta aí geradora para a gente poder seguir, estou achando muito legal. Pois é, eu tenho sim uma curiosidade pessoal. Eu conheci o Renato Kaiowá há 30 anos. Era um domingo e eu cheguei na casa dele. E a casa dele, na cozinha, uma cozinha ampla, né, fogão a lenha, e cheia de índios, os Kaiowá todos lá. E ele de cacique, né? Cacique Kaiowá recebendo uma tribo inteira lá dentro, festejando, cantando, comendo. Foi esse meu primeiro e único contato com o cacique Renato. Então, conhecendo a história da vida dele, uma pergunta que eu carrego esses anos todos é como ele foi reconhecido como cacique, tendo sido criado tão longe da sua tribo, do seu povo, da sua aldeia. Essa é a minha pergunta para... Olha, um comentário também geral, a Juju vai complementando aí. Uma coisa que é importante nisso, na história dele, ele, de alguma forma, ele também teve um pouco de sorte. À medida que quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele mais 2 índios, tinha mais 2, foram mais conhecidos, eles foram não adotados, mas assim, tutelados de alguma forma por uma família que proporcionou uma educação um pouco mais elaborada, tratou-os como integrantes da família, né? O patriarca dessa família era muito amigo do Marechal Rondon, embora não tenha trabalhado diretamente na época do Serviço de Proteção aos Índios. Ele chegou a viajar com Rondon em algumas missões. Era um homem que tinha essa vocação, esse amor, tanto que um filho dele também trabalhou com índios em aldeias, em esse tipo de comunidade indígena. E ali meu pai, então, ele teve uma educação um pouco mais diferenciada. E aí alguém disse, em um certo momento, olha, você precisa de um documento. E só tinha um jeito dele ter esse documento, uma vez que não houve uma adoção formal. Era o Exército. Aí ele foi para o Exército, né? E ali ficou alguns anos, 3, 4 anos,
e saiu com um número. Esse número dele foi o primeiro pontapé para a cidadania brasileira. Ele chegou em Matão com esse número. Aí sim, na cidade, aí os italianos lá, como ela disse, os Pinotti, meus avós, meus tios, conhecia todo mundo, então vamos fazer o registro dessa pessoa. Ele tinha por volta de 24 anos. Né? E aí veio aquela história, seu Orlando. Quando o senhor nasceu, não sei. Quem é seu pai, não sei. Quando você tem, não sei. De fato, não tinha. E o índio. Não muda muito o que a Mara falou, até hoje. Né? Bom, aí foi feito os documentos todos. No Exército ele pôde aprender contabilidade. E trabalhou muito nessa área de contabilidade e tal, sem diploma, naturalmente. Né? Bom, isso permitiu que ele, lá em Matão, fizesse a sua casa, que o senhor conheceu. E aí tivemos também um padre na cidade que fez um trabalho muito próximo dos índios chavantes. E trouxe uma vez um menino, meu pai batizou, né? E depois ele ficou alguns anos em Matão e depois ele retornou lá para a aldeia chavante dele e também ensinou o cacique. Como eu disse há pouco, o Juruna também esteve em Matão, porque essas coisas meio que correm. Né? Teve no Exército, meu pai, teve nessa povoação lá de Bauru, teve na escola agrícola de Pirassununga, né? E os índios, parece que eles têm uma atração, parece que eles têm uma atração entre eles, uma comunicação. Isso é meio místico, não sei como. Onde tem uma autoridade indígena, todos seguem. E ele ficou muito conhecido. Ele ficou muito conhecido na região. Na região não tinha indígenas ainda. E muitos vinham da região de Matão, e estado de São Paulo, poucos índios. E aí, o que aconteceu foi que ele passou a ser o centro de orientação aos indígenas. Então, vinha o pessoal lá de Brasília, de Mato Grosso, de Minas Gerais, e por onde tinha, falavam, tem a casa do Renato Kaiowá. E todos se dirigiam à casa de Renato Kaiowá. Tanto é que o Juruna, que ele era candidato a deputado. E ele sabia disso e ele quis passar por lá porque era uma força a mais na campanha política dele. Embora fosse candidato por outro estado. Sim, mas a ideia era cada vez mais divulgar, né? Divulgar e considerar, né? Isso para a política é muito importante. Então acabou sendo um centro. Nesse sentido, pode-se considerar um cacique de orientação, porque era o que ele fazia. Eduardo conheceu também nessa época, né? Também. Eduardo conheceu nessa época porque todo mundo procurava uma orientação e ele sempre tinha palavras sábias para todas tudo aquilo que as pessoas procuravam. Todas as coisas tão simples, tão óbvias, mas com tanta sabedoria que é por isso que ele acabou recebendo o título de cidadão, né, matonense, porque ele foi considerado uma personalidade na cidade. E nesse sentido, como o Joemir falou, é muito diferente de outros indígenas pelo Brasil, que estão aí espalhados e que muitos não têm esse privilégio, ou essa sorte, ou como leva a vida, né? Porque quando o indígena sai da sua terra, ele fica na marginalidade, nos grandes centros. Na marginalidade, sem emprego, voltados às drogas, às bebidas, muita violência, prostituição. E no caso do meu pai, Renato Kaiowá, ele teve ele pôde desenvolver o potencial dele em todas as áreas, né? Principalmente na área musical, que ele sempre foi um músico, né? Um músico nato. Então a casa era muito rodeada, Orlando. A casa ficou como se fosse uma oca, né, e o cacique. E a palavra que ele usava para todas as comissões era estude. Estudo, educação. Bom, nós até na chinelada, mas enfim, a educação foi primordial, né? Hoje ele estaria muito contente, muito feliz com esse livro, sabe, porque ele assim vê um pouco do dedo dele nisso, né?
Mas qual que é o símbolo qual foi o sucesso? Como é que o Renato, você chegou aqui, né? Somente os Chavantes vieram bastante ali, né? E os Chavantes sempre foram muito organizados, né? Ele falava, olha, tem que estudar. Nada, cai do céu. Se você estuda, você consegue ter aí uma qualificação, né? Não é o índio, é o advogado. O índio é aquela figura que foi colocada na cabeça da gente, nos livros de história, né? De que é aquele vagabundo que não quer, imagina, não quer ser escravo. Não, vamos ter que trazer os africanos, porque o índio não admite ser escravo, como se isso fosse um pecado, né? E foi morto por isso, inclusive. Foi morto, foi dizimado. A população brasileira, entrando no outro campo da discussão aí, mas representava 4 milhões de pessoas, hoje tem beirando 800 mil, né? E isso foi feito em cima do quê? De um cara que não quer trabalhar, então vamos eliminar. Fora a ambição territorial. Então meu pai dizia, olha, o Renato dizia, educação. E eu acho que serviu para muitos. O Paulo, esse índio Chavante, eu visitei a aldeia que ele é cacique lá em Mato Grosso, então ele fez uma coisa inédita. Não só os meninos, como as meninas também vão estudar. É uma coisa que ele aprendeu. Na cultura dele, só o menino aprende a estudar lá, enfim, não sei qual o nível de estudo deles. Mas foi isso, com certeza, ele aprendeu lá em Matão, né? Com o Renato, que era o padrinho dele, né? E é bacana, porque ela falou uma coisa assim, que é essa diferença. Ele foi de uma forma privilegiado. Ele conseguiu chegar a uma cidade que foi acolhido, foi respeitado, pôde viver a sua plenitude de cidadão. Gostava de música, gostava de receber as pessoas, né? A maioria não tem. A maioria que a gente saiba, né? O índio saiu da aldeia. Hoje, inclusive, nessa briga pelo meio ambiente, essa história toda, ele não é que ele sai da aldeia, ele está sendo expulso da aldeia. Ele está sendo expulso machucado, né? Doente. Olha a diferença que vem pro pior, né? Então, Eduardo, você conheceu bem lá. Muito que ele falava do índio era através de fazer um samba, sim, fazer uma batucadinha, né? Sim. Eu vou falar sobre a minha experiência com o seu Renato, que realmente é uma pessoa maravilhosa. Mas eu vou citar 2 tópicos primeiro, na minha opinião. A própria denominação índio, em minha opinião, já é um engodo, de certa forma. Eles não se consideram índios, eles se consideram seres humanos, se consideram caiuás, caingangues, chavantes. Quando Cabral chegou no Brasil, ele julgava estar nas Índias, batizou esta terra de Índias Ocidentais. Então, as pessoas que moravam aqui eram índios, pois eram habitantes das Índias Ocidentais. A própria história, o primeiro contato dos povos nativos com o colonizador, o usurpador, o invasor, né, já é um mal-entendido. Muita gozação, além da violência, né, além da violência que ela é explícita, essa gozação, como o Joemir falou, ela já é uma violência muito maior, porque ela é travestida. O Mário Juruna, quando ele saía com o gravador gravando as falas dos políticos, pois ele dizia que os políticos não cumpriam o que falavam, ele foi ridicularizado por toda a imprensa brasileira. Programas de humor das grandes redes de televisão do Brasil sempre tinham um personagem que era o Mário Juruna. Então, isso ajudou e ajuda até hoje a confundir a população brasileira. E, especificamente, na casa do seu Renato e da dona Leonor, que eu dizia para ela que ela era uma indígena italiana, eu sempre me senti muito bem. Há mais de 40 anos eu frequentei aquela residência
numa época de minha juventude, onde a gente busca novos rumos, novos caminhos, busca sair um pouco daquele sistema. Muitas vezes até em casa eu não era compreendido por essa minha busca. Na casa de seu Renato e dona Leonor, eu sempre fui tratado como um filho. O seu Renato, através da música, através de um abraço, através de um olhar, ele nos atraía. A pessoa que consegue atrair o outro com uma mensagem, ela é valiosa. E o seu Renato era essa pessoa. Ele teve, como ambos falaram, né, ele teve a sorte, algumas sortes na vida. Seria sorte, seria conjuntura, seria a história de vida dele. Mas ele teve também uma mulher que era muito ligada com ele. A dona Leonor era uma pessoa fantástica. Ela levava ele e ele levava ela. Naquela residência eu conheci inúmeras pessoas que hoje devem estar espalhados pelo Brasil inteiro. E eu, passando a palavra para o Joemir, eu considero o Joemir, de certa forma, a sequência do Renato. O Joemir, ele também é músico, ele também agrega, ele é uma pessoa muito ativa, progressista. Renato era um homem mais alegre, mais sorridente. O Joemir é um homem mais sério, mas ambos trazem dentro do coração essa chama, esse ensinamento ancestral. Então, Joemir, como você se vê? Qual é a responsabilidade de você ser o patriarca atualmente da sua família? Eduardo, obrigado. Eu me sinto honrado, comovido. Olha, veja bem, meu pai dizia muito que a vida da gente baseava em você buscar o seu conforto, trabalhando, se preparando, né? Hoje eu estou na minha terceira faculdade, com quase 70 anos, que há uma coisa que insiste. Estude. Estou fazendo direito, 4º ano. E esses últimos anos todos que eu fiz em minha família, busquei esse conforto. E também não deixei de acompanhar esse meu DNA à medida em que eu fui visitar aldeias, né, acompanhei bem a vida do Paulo, né, sempre visitei essa família lá do Rio, que acolheu meu pai. Por coincidência, até casei com uma das filhas lá. É uma história maravilhosa. Uma coincidência, meu nome Oliveira vem dessa família. Meu pai, quando foi fazer o registro, como é que você chama? Não sei. Só sei que me chamam de Renato. Então põe um sobrenome. Aí ele falou Oliveira, né? Aí eu casei com uma Oliveira, foi uma coincidência. Então as coisas vão se atraindo. Joemir, deixa eu só aproveitar rapidamente um ponto aqui, pode ser? Sim, claro. Mas... Não, porque vocês trouxeram tantas informações que tem tantas camadas, né, que eu queria aproveitar um ponto específico daquilo que vocês trouxeram. Só lembrando também de puxar aqui uma coisa que o Eduardo trouxe, né, que me lembrou muito da nossa amiga também, a Dayara Tucano, né, filha do cacique do Étiro Álvaro Tucano. A Dayara, ela fez um trabalho acadêmico muito interessante sobre as representações dos povos originários na grande mídia brasileira, desde o programa da Xuxa até a novela das 8. E ali assim fica muito claro, né? É uma coisa que às vezes a gente ainda tem dificuldade de compreender enquanto população, enquanto sociedade brasileira, que a violência ela não é só o assassinato físico, né? Também é o epistemicídio, é o assassinato de culturas, é uma violência estrutural que ela é simbólica também, que ela existe ainda hoje. E é importante a gente trazer essa discussão, né? E poder falar sobre isso abertamente. Tem um ponto, era esse que eu queria aproveitar, esse gancho, que Joemir traz, que me parece uma coisa assim, muito interessante, muito ilustrativa também, né? Que é um ponto de virada de alguma maneira. Isso representa muita coisa, que é essa ênfase do seu pai na educação. Hoje, com políticas afirmativas, a gente consegue perceber assim,
pessoas indígenas se formando em medicina, se formando em vários cursos em universidades públicas, mas essa é uma grande novidade, né? Até assim, muito pouco tempo atrás, indígena tem um tipo de ascensão social dentro da nossa sociedade tão violenta através da educação, era quase que uma utopia, né? Inatingível, dada a situação de violência estrutural que os povos originários vivem. Mas essa ênfase na educação, isso é uma coisa assim muito incrível, né, do pai de vocês. E aí eu queria, porque eu estou olhando aqui o livro também, não sei se vocês têm um exemplar para poder mostrar para a gente, mas ainda que não tenham aqui, eu queria... Algo que salta aos olhos é a beleza do livro, né, da obra, assim, as ilustrações, os grafismos. Eu vi aqui também, né, que tem grafismos Kayapó, grafismos Runicuim. Então, eu queria aproveitar que vocês trouxeram a questão da educação para perguntar muito especificamente para a Juju, mas para todos vocês, é claro, a Juju como artista, como ilustradora, como que se dá a sua formação artística, né? Se isso tem uma vinculação também com seu pai, com essa trajetória dele, com essa ênfase que ele dava na educação, como é que você se forma como artista, podendo agora hoje estar envolvida num projeto de lançamento de um livro como esse, né, que tem grafismos indígenas e ilustrações assim também tão impactantes, né, que dizem muito. Bom, dentro da minha casa, da nossa oca, a nossa vivência foi totalmente artística. Muita arte em todas as áreas. Teatro, dança, música. Essa foi a nossa formação. Meu pai, o Renato Kaiowá, ele amava as artes em geral. Cinema, desde pequenos, nós íamos muito ao cinema. Muito. Então, isso foi a nossa base, porque quando ele falava estude, nós estamos estudando até hoje, todos da família, a gente sempre vive estudando. Então, esse estudo são duas coisas. Ele idealizava muito que os indígenas se preparassem em seus locais de origem para que pudessem se defender. Não mudou nada até hoje, mas a ideia que ele tinha era essa. Onde existe população indígena que pudessem estudar para defender o seu local, com professores, com advogados, com médicos, e porque os indígenas vivem por intermediários, outras pessoas cuidando de tudo que é seu, que na verdade eles não têm, a terra, eles não podem produzir muito da sua própria terra. Então isso era uma coisa que ele tinha muita preocupação. E com relação à minha formação, foi uma consequência de tudo isso, foi natural de tudo isso, eu me voltar para as artes. Fiz a Faculdade de Artes Plásticas. Depois eu queria ser professora, então eu fiz também Faculdade de Educação Artística, porque eu precisava da licenciatura. E aí, a hora que eu me envolvi com educação e com arte e trabalhando com formação de professores, que o mestrado em educação que eu fiz é justamente com formação de professores, então eu cada vez me... introduzi cada vez mais na área artística, na produção artística, formando professores de artes e trabalhando com artes e vivendo tudo isso. Para mim, agora, o livro Os Povos Nativos pareceu assim até com tanta simplicidade, sabe, tão fácil, uma coisa fluente, porque é natural, assim, é natural da minha vida. Às vezes eu acho até, assim, eu falei, nossa, acho que meus desenhos estão muito infantis para esse trabalho, eu preciso... Mas, na verdade, é essa simplicidade que eu herdei do meu pai, porque tudo sempre foi muito simples, não era nada complicado. As pessoas complicam muito as coisas por ganância, por interesses, por coisas assim que na vida indígena não existe.
na vida, a comunidade indígena é muito otimista. Não busca o acúmulo. Não buscam o acúmulo e todos se cuidam hoje. Ninguém está muito preocupado com o amanhã, não é, Orlando? O Krenak fala muito também essa coisa do amanhã. O Daniel Munduruku, semana passada, também comentou essa coisa do passado e do presente, que é muito forte, né? É muito intenso, porque as pessoas vivem o hoje para amanhã. Quer dizer, não vivem o hoje porque estão na expectativa do amanhã, e indígena não é assim. O indígena, hoje, nós vamos nos cuidar, todos se cuidam. Então, o trabalho artístico, ele está nas veias, não só minha, da família, mas todos nós, os 5 filhos, nós herdamos. Todos somos artistas. Tem uma outra irmã, a Nhaém Juti também, ela é artista plástica. A Nhaém Juti. Joemir desenha super bem, tem uma letra maravilhosa. A Josué, uma professora, também tem... Na questão dos trabalhos manuais, eu tento fazer muito um resgate dos trabalhos manuais, porque meu pai trançava muito bem, ele fazia algumas coisas em cestaria, uns trançados muito interessantes, e eu tento fazer isso também. Eu gosto muito de trabalhos manuais e do artesanato, tanto é que a capa do livro... Ele foi baseado numa cestaria. Esse desenho é uma ideia de uma cestaria. E desse trançado, dessa matemática. Porque é uma matemática. É difícil fazer um grafismo indígena. É uma matemática muito intuitiva. E isso é uma coisa que me fascina muito nas artes plásticas. É exato. E, ao mesmo tempo, ele é tão espontâneo que não parece exato, mas quando vai confeccionar, principalmente no corpo, na pintura corporal, é difícil fazer um desenho, porque os desenhos na pintura corporal, eles são todos com simbologia, todos têm um significado, nada é à toa, tudo tem um porquê. O porquê aquela ave, o porquê aquela cobra, a onça, os animais, é tudo muito ligado, a natureza é muito parte do corpo do ser humano indígena. E é isso, a luta indígena, quando a gente fala em luta, a luta é uma palavra muito, muito pesada até, mas a existência, ela é inteira a natureza. E muitas pessoas, né, o homem ocidental, o homem branco, ele não tem essa visão, então parece que soa um pouco, que fica muito distanciamento. E por isso, e por conta de tudo isso, há o apagamento. Há o apagamento. O apagamento dos indígenas. Se eu não entendo, eu vou eliminar. Eu não entendo, eu vou eliminar. Vou aquilo que eu penso. Exatamente, eu não consigo viver dessa forma, eu não consigo abraçar uma árvore, entender e respeitar as estações, a lua, as marés, eu não consigo respeitar, então eu vou acabar com isso. É mais ou menos assim que funciona. Então, os indígenas são... É uma situação bem complexa. E como foi colocado aqui na contracapa do livro, né, que fala subalternizado. É complexo e subalternizado. E, Juju, você enfatizou bastante a questão da simplicidade. Eu não pude deixar de lembrar uma frase atribuída ao renascentista Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? Nossa. E aqui eu só gostaria de aproveitar, né, porque nós estamos falando de arte, estamos falando também de literatura, e nós temos aqui conosco também o Giovanni Tabolati, né, que é representante da editora Reviver, que também apoia muito, né, a arte e a literatura, também está presente na Feira do Livro de Ribeirão Preto. E aí eu queria passar a palavra para você, Giovanni, se você tiver alguma pergunta também para os nossos convidados. Sim, claro, tenho. Acho que vamos começar assim, primeiramente, né, que eu gostaria de entender, principalmente aqui da banca, qual é a sensação de crescer no Brasil
como foi isso, entender os processos de criação do livro até o objeto final impressão, entender como enxergam o futuro disso e a educação através dos livros, né? E o que poderia ser feito para melhorar isso de curto a médio prazo. Olha, esse livro, como nós falamos, ele foi pensado a várias cabeças, várias ideias, ao longo de muita conversa, muito diálogo, né? Muita compreensão, busca de compreensão. Quando a Juju falou que esse livro é uma experiência semiótica, pois ele mistura, ele une texto, ilustração e música. Nós temos a presença da Marluí Miranda. Desde o primeiro momento, quando nós começamos a produção dos textos, a Marluí entrou conosco nesse projeto. Existem 3 QR Codes nesse livro que o leitor, aproximando o celular, é conduzido às músicas. Então, cria uma atmosfera melhor. Crescer no Brasil hoje, eu vejo de 2 maneiras. Existem uma minoria que é a classe dominante, digamos, os poderosos, que é um chavão também falar, mas seria o sistema econômico, que eles têm as melhores escolas, eles têm as empresas, as indústrias, eles têm os meios de produção, o controle na mão. Por outro lado, eu vejo a imensa maioria do povo brasileiro, e é aí que o índio se iguala ao brasileiro pobre, ao negro pobre, ao cigano pobre, às demais minorias. Eu costumo dizer que eu sou um índio brasileiro revendo conceitos, pois é uma busca muito grande. A juventude, ela está completamente inundada de estímulos negativos, baixos estímulos que a conduzem à violência, à sexualidade invertida, a um lugar nenhum, a robotização do ser humano. Pois um pouco de violência é necessário para o ser humano. Se você não der uma enxadada na terra, você não planta. Mas essa violência tem que ser controlada. É uma força, né? Não é essa violência opressora que nós vemos hoje. E partindo-se para os povos indígenas, a questão é muito pior. Pois eles estão a todo instante perdendo território, perdendo identidade, sofrendo agressões, massacres. Muitos desses massacres hoje em dia são combinados pelo WhatsApp. O massacre da etnia Gamela, no Maranhão, foi criado-se um grupo de WhatsApp e eles combinaram até a hora. Os que não conseguiram fugir para o mato, ou morreram, ou foram agredidos, tiveram membros cortados como animais. Então, a juventude indígena, eu vejo que ela tem direito de manter, isso é básico, ela tem direito de manter a identidade dela. Mas, ao mesmo tempo, como toda a juventude latino-americana, principalmente a juventude mais de baixa renda, ela está muito atraída pelos meios de comunicação, pelo conforto, pelo carro, pelo celular, pela roupa. Então, ela deixa, muitas vezes, os valores dela para fazer um arremedo de valor. Ela não é aquilo que ela quer ser, ela é um arremedo. Então, ela fica num lugar nenhum, um não lugar. Ela deixou de ter uma identidade para buscar uma outra identidade onde ela jamais vai ser aceita nessa identidade. E isso passa através de ações, de políticas para reverter. Especificamente, a educação indígena, ao meu ver, deve ser uma educação que respeite o modo de ser deles, que venha de dentro para fora e não imposta de fora para dentro, que tenha essa
interação, esse lugar comum, mas que, num primeiro momento, ela deve vir de dentro para fora. E eu acho que a Juju, como educadora, vai poder complementar essa questão. Sim, eu tenho certeza absoluta que tem que ser respeitada a identidade, né, de toda a população indígena do Brasil. Com relação aos povos nativos e outros trabalhos da literatura, e para que os povos indígenas tenham acesso e para que outras pessoas também tenham acesso para conhecerem a realidade indígena, é importante, são duas coisas. A nossa ideia com relação à literatura e disseminar esse trabalho, seja com músicas e desenhos e tudo mais, os indígenas eles podem ter uma oportunidade de manifestarem por meio de trabalhos assim as suas ideias. Se nós fôssemos hoje em alguma localidade indígena e fizéssemos uma captação de algum trabalho, de um artesanato, de uma música, e colocasse o original disso num trabalho para que eles tivessem esse trabalho divulgado e recebessem esses direitos autorais. Não uma feira de artesanato. Exatamente. Sim, não com intermediários, mas alguém que as pessoas fizessem isso seriamente. E isso é uma coisa muito boa. E serem reconhecidos como autores, né? Como autores. Por isso, acho que é o mais importante. Exatamente. Isso é uma questão que eu tenho muita preocupação, que é a questão dos direitos autorais indígenas em todas as suas esferas, porque hoje nós temos grifes famosas utilizando todo o material de criatividade indígena, músicas muitas vezes de outras pessoas, e cadê esses direitos autorais? É nome de rua, é nome de pessoa, é nome de cidade. Os povos indígenas, eles passaram a ser de domínio público. É um domínio público e eles não recebem nada. Então, o que a gente comenta aqui no livro, que eles trabalham, mas gratuitamente, voluntariamente. Eles não recebem por tudo aquilo que eles oferecem. Então, essa é uma questão que a literatura pode ajudar nesse sentido, e também para que a população brasileira, que ela conheça. Se o indígena, ele divulga a música dele num livro, as escolas vão entender isso, porque elas vão ouvir, elas vão saber que isso foi diretamente, aqui aconteceu mesmo, e isso está faltando. Como eu comentei, eu fiquei 30 anos dentro de escolas públicas e privadas e tudo mais, e existe uma carência desse material. Muitos estudantes não conhecem absolutamente nada da realidade indígena no Brasil. Eu, Eduardo, nós tivemos essa semana uma palestra com alunos do ensino médio, e nós perguntamos durante várias vezes: vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem saber algum detalhe? Ninguém falava nada, ninguém queria saber nada, todo mundo assim, meio que ouvindo, mas parece uma coisa muito distante, parece que assim, aonde tem a situação complicada indígena é uma coisa, e onde tem a sociedade urbana é outro país. Não parece que nós vivemos no mesmo país. Sim. Só pegando esse gancho, Juju, do que vocês trouxeram, a fala do Eduardo me lembrou de uma coisa que eu vi uma vez um antropólogo, Eduardo Viveiro de Castro, seu xará, falando também, dizendo que o projeto civilizacional ocidental, né, e o que está em voga hoje no Brasil é transformar o índio em pobre, né, a gente deixá-lo desprovido da sua identidade, da sua cultura, né, e colocar ele na periferia aí das grandes cidades. Então tem um processo assim que ainda está em curso, né, muito complexo. E agora, pensando no livro também e na sua trajetória como educadora, Juju, e queria saber de vocês, assim, como é que vocês enxergam hoje, né, essa representação
dos povos originários na educação brasileira? Isso continua como uma coisa muito estigmatizante, ou vocês veem também avanços significativos? Você que está, né, na escola, Juju, você percebeu transformações nesse sentido? E a partir daí, então, trazendo a conversa para o livro, assim, muito especificamente, vocês acham que o livro também cumpre, de alguma maneira, essa missão, essa função de trazer uma perspectiva diferente? E só para finalizar, tem o Krenak que me falou uma coisa interessante também, que eu não vou conseguir traduzir agora, porque já faz algum tempo, mas ele dizendo que a literatura indígena será plenamente respeitada o dia que ela deixar de ser literatura indígena e se tornar somente literatura. Eu achei isso, assim, muito simbólico, né? Eu queria colocar um parênteses aqui em cima também do que o Glauber está falando e entender de vocês qual é a sensação que vocês têm perante ao mercado editorial brasileiro com tão poucos projetos, vamos dizer, indígenas, né? Mas o correto seria humanos, né? Que defendam essas causas. Eu assim, nós aqui, acho que eu até posso falar por nós, porque a gente conversa muito sobre isso. Nós acreditamos que tem um avanço intelectual, porque a partir do momento que muitos indígenas já estão em universidades, tornando-se intelectuais, estudantes, profissionais da educação e também em diversas áreas. Posso falar até de um centro de estudos indígenas da UFSCar, por exemplo, né, de São Carlos, que foi criado com alunos de diversos cursos. Eu acho que a partir do momento que teve a cota indígena, que começou a existir esse fortalecimento para que a juventude indígena pudesse vir para o centro urbano, mas com uma direção, com um objetivo, e não indo para a marginalidade, eu acho que essa parcela de indígenas podem contribuir muito, sim, para que essa situação se altere. Nós estamos no meio de acho que podemos dizer que nós estamos assim no meio, num caminho. Nós ainda não chegamos no que seria natural, bom e fluente. Ainda existem muitos percalços, mas eu acredito que esse é o caminho. Mas tem que sair lá do seu pedacinho de terra. Sai do seu pedaço de terra, vem, faz a sua formação e volta para não só valorizar, mas para colocar a realidade que existe de uma forma, sabe, para conseguir conquistar as coisas, conseguir conquistar mais estabilidade, porque a situação é de uma instabilidade emocional, física e tudo mais, porque você ser tirado da sua casa e ameaçado por isso o tempo todo, isso é terrível, é terrível. Mas eu acho que teve um avanço, sim. Existe um avanço com muitas pessoas, muitas personalidades. Hoje nós temos, assim, muitos candidatos para cargos políticos. Nós temos, existe já pessoas com vidas profissionais emergentes e fazendo muitas coisas. É que o momento que nós vivemos é um momento muito complicado esse ano, que é um momento de eleição, e então muitas coisas acabam sendo tendenciosas para cá, para lá, e muitas pessoas aproveitando dessa situação, claro, mas eu acho que tem um caminho aberto, sim, tanto para a partir do momento que os profissionais começam a aparecer, é claro que as editoras também vão ter suas portas abertas para esses trabalhos. Os trabalhos precisam acontecer para que exista, né, um local apropriado para essa divulgação. Então, nesse sentido. E tinha mais uma outra pergunta, Glauber, que você fez, eu me atrapalhei agora, não lembro. Não, tá ótimo. Acho que você não se atrapalhou, não. Pelo contrário, você trouxe
respostas e outros elementos também. E uma coisa que me preocupa bastante aqui, trazendo isso para vocês também, ampliando, né, a conversa de alguma maneira, passando também a bola para o Orlando, se o Orlando quiser trazer alguma pergunta, mas essa questão assim, que eu acho que transcende inclusive a literatura, né, embora dialogue muito. Eu estava até lembrando aqui, enquanto a gente estava conversando, de uma fala do professor Edson Caiapó, que também foi um convidado nosso da nossa série, e ele falando assim, que eu me lembrando dessa fala do Eduardo, e dessa coisa assim dos indígenas perderem as suas identidades e irem se tornando pobres, né? E o Edson Caiapó falou que ele tem um cabelo longo, né, um cabelo liso. Ele disse que a infância dele toda e a juventude toda ele foi conhecido como o peruano da turma, porque o pessoal via jogo de futebol, tal, via como é que era retratado alguns povos latinos nas suas seleções, e ele Caiapó, chamado de peruano, né? Mas isso era só um parênteses que eu acabei me lembrando. O que eu queria trazer de novo aqui para a roda agora é essa questão da apropriação cultural, né? Porque todo mundo acha muito bonito, acha muito legal, cultura indígena, saber indígena, né? Tem até um livro agora, um texto de um antropólogo inglês, que ele diz o seguinte, o título do texto é o seguinte: se a tradição não existisse, nós precisaríamos inventá-la. Significa se todo mundo tem que ser tradicional, né? É chique, é bonito. A gente vai em qualquer tipo de reunião ayahuasqueira, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo é amigo de indígena, todo mundo acha bonito, todo mundo é parceiro, é aliado. E como é que ficam os próprios povos indígenas nessa, né? Os conhecimentos associados às suas tradições. Então tem esse movimento mais amplo de apropriação cultural, e fica sempre essa questão para mim, por exemplo, que não sou indígena, né? Como que nós podemos estabelecer parcerias, alianças, divulgar, né, a cultura indígena, sem que a gente incorra nesse problema da apropriação cultural, né? Você acha que é uma questão assim, quase que filosófica, mas vocês que estão lançando esse projeto, se vocês tiverem uma palavrinha também em relação a isso, porque é um projeto que tem muita sensibilidade, né, que ele envolve muitas mãos, eu acho que pode nos ajudar também a nos situar em meio a esses desafios. Olha, eu acho que tem algo que precede um pouco. Tem que estar na lei, que é a questão da posse da propriedade do índio. Não, isso tem que ser um projeto de Estado, não pode ser um projeto de um governo. Olha, eu acho que tem que demarcar, eu acho que não. Isso, eu acho que agora quem vai demarcar, decidir, vai ser deputado, outro acha que tem que ser determinado ministério. E isso tem que acabar. Isso tem que estar definido por lei como vai ser isso. Não é possível você demarcar um território indígena e aí vem um governo de plantão qualquer, não estou me referindo a esse ou aquele, e diz, não, aqui vai ser uma usina, aqui vai passar uma estrada, aqui vai ser aberto para o garimpo, legal ou ilegal. Não, aqui nós vamos desmatar porque... Não pode. Tem que ter uma coisa mais séria, fiscalizada de forma mais séria, mais responsável. A questão da posse e a questão da propriedade do índio. Havendo isso, aí você vai com certeza na questão intelectual, né? Que aí a Juju e o Eduardo podem falar muito mais do que eu posso, assim, o meu pensamento. Eu vejo que o seu local de vida, ele hoje está muito jogado. Por exemplo, a região que era do meu pai, ali em Dourados. Eu estive visitando lá uma vez uma aldeia, eles têm várias ali, várias. E aí passava uma cerca assim, bem próximo da casa principal deles, e tinha uma pedreira. E o pessoal mandava lá bomba para estourar aquelas pedras, e aí eu vi várias índias, senhoras velhas, né, tudo machucada, que elas não tinham como sair correndo. Aí perguntei lá pro cacique, escuta, como é que tem essa pedreira aí? Pô, o cara veio e botou essa pedreira. Mas se a terra não é de vocês? Falou, pois é, não tinha essa cerca. Eles puseram. Isso é feito de forma impune. Isso não é fiscalizado. E não vai sair do lugar enquanto não se decidir isso, né? A gente acompanha muito bem as lutas do Krenak, como você citou, do Álvaro, enfim, tantos outros aí, né? A própria Sônia, né? Que é deputada pelo Amapá, se não me engano. Mas já. Pois é. Então, a luta deles
pelo intelectual, valorizar a cultura. Isso, gente, é a grande herança da humanidade, a cultura do seu povo. Agora, no nosso caso aqui no Brasil, estou sendo repetitivo, passa necessariamente que isso não seja projeto de governo, tem que ser um projeto de Estado. É assim que vai funcionar. E se for uma questão de defesa, de outros interesses, que isso tem que ser alterado, tem que ser alterado de forma justa, com justiça, ouvindo as pessoas envolvidas. Porque, olha, outro dia eu estava ouvindo aí uns depoimentos, o cara bota lá um trator no meio de uma reserva indígena, e a discussão é se botar fogo no trator ou se tira o trator de lá sem botar fogo. Ora, ninguém falou do índio olhar aquele trator que não é dele, e ele nem precisa disso. Então, que raio de terra indígena é essa? Que você não tem a posse, ou de direito, herança tal, e nem a propriedade, muito menos, porque você não tem documento. Eu quero ver um índio chegar aqui e falar, aquela terra é minha, está aqui minha escritura. Me mostra um, eu não sei, pode ser que tenha, né? Então, para mim, isso é crucial. Ele não elimina, claro, tudo que envolve, mas isso para mim é muito importante. Eu falei até de forma de desabafo, porque é evidente que você vive num país dentro de lei. De lei. A lei tem que ser contínua, a Constituição tem que valer para todos, não é para um outro governo, né? E acho que isso, inclusive, Cláudio, né, é chacota. Porque estamos falando em meio ambiente, uma série de coisas, e fala, mas quem que é o dono daquilo? Não tem. Pois é. E principalmente para que exista a valorização do patrimônio cultural de um povo, e no caso, os povos indígenas, para que eles continuem desenvolvendo suas tradições e tudo mais, ele tem que ter o seu local. Ele tem que ter o seu espaço, a sua casa. Aí sim ele vai continuar com a sua língua, com as suas danças, com as suas músicas, com o seu artesanato, sua pintura, todo o contexto tradicional. Se ele não consegue, mesmo indo para a cidade, estudando, se formando e tudo mais, mas ele vai ter esse espaço de preservação da sua cultura. Se ele não tiver esse espaço de preservação, ele vai para a cidade e ele não tem nem por que voltar. Não tem nem como voltar, porque aí ele também perde, vai perder seu... já não tem e ele perde o que não tem. Então isso é muito complicado. Eu só complementando, Juju, com certeza aqui a fala sua e do Joemir também, essa informação de que desde que o cacique Chavante e o Mário Juruna deixou o Congresso Nacional, já há 35 anos, em 87, nós não tivemos deputados federais eleitos, só uma, que foi agora, inclusive ela está no final do seu mandato, que foi a única nesse período todo, que é a Joênia Wapichana, pelo estado de Roraima, né? Agora tem uma série de candidaturas indígenas, inclusive o Daniel Munduruku, a Sônia Guajajara, né? Isso. Daniel esteve na sede do INE, mas é uma questão, olha, se a gente está pensando no legislativo e percebe que por quase 35 anos o Congresso Nacional não teve sequer um representante de povos originários no parlamento, a gente está falando de uma questão muito séria, né? E aqui, pessoal, só porque nós chegamos a 1h30 de conversa, queria só dar a oportunidade também da nossa bancada aqui de entrevistadores, o Orlando e o Giovanni, também trazerem mais uma questão, para a gente fazer mais uma rodada aqui com vocês, antes da gente encerrar. Eu quero trazer a questão colocada da preparação das jovens lideranças indígenas, que começou lá com os irmãos Vilas Boas, os sertanistas, de trazer para São Paulo, onde eles moravam, e abrigar em casa essas jovens lideranças para a formação e voltar para as aldeias preparados para enfrentar. Essa luta continua e que o Instituto Nova Era está para inaugurar a aldeia da troca de saberes, justamente para fortalecer e desenvolver, né, essa troca cultural, porque nós entendemos, nós enquanto brancos invasores,
E que se a gente não assimilar literalmente toda a cultura indígena, nós não vamos sobreviver a essa mudança climática que está ocorrendo. Então, é isso. Meu apelo é para que a gente possa se esforçar nessa troca de saberes, na continuidade desse trabalho, na continuidade dessa luta, principalmente nesse momento. Acho que nunca houve um extermínio tão violento e fulminante como está acontecendo com o povo kaiowá lá no Pantanal, desde que o Pantanal foi aberto para desmatamento e queimadas, e estão queimando os índios juntos. Então, nós temos que nos unir e criar, fazer o famoso das tripas do coração, e vamos trabalhar, vamos lutar, porque a luta continua. É isso. Eu agradeço demais a presença dos três nessa rodada das Vozes da Terra. Estamos abrindo um novo formato, trazendo 3 vozes ao mesmo tempo, vozes importantes e contundentes. E é isso. Muito honrado. E obrigado. Valeu, Orlando, muito obrigado. E aí, Giovanni, se quiser aproveitar o gancho, trazer mais uma questão assim, finalérrima para nós. Sim, Glauber, vou aproveitar sim. Dentro do projeto editorial que vocês criaram, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os desdobramentos dele, e o que vocês estão esperando e vão entregar para nós no futuro próximo. Olha, muito oportuna essa questão. Nós percebemos que o mercado editorial brasileiro, ele é muito elitista. Ele quer, de certa forma, perpetuar aquilo que já existe. Editoras como a Reviver são uma grande minoria, onde é buscado, de fato, um conhecimento, uma democratização, não só do conhecimento, mas do aprendizado também. Então, esse trabalho nosso, ele faz parte de uma coleção Terra, e pretendemos publicar 10 títulos, cada um com a sua temática. Esse primeiro, os povos nativos, de modo mais abrangente, de fácil compreensão para o público também que não está muito familiarizado com a leitura. Eu costumo dizer, quando encontro um jovem, mesmo uma pessoa mais de idade, que fala que não gosta de ler, eu falo, realmente, eu acho que você não gosta mesmo, pois nunca chegou em suas mãos um livro bom, um poema que te cative, que te transforme, que te faça ir além. Nunca chegou às suas mãos uma ilustração que você queira viver dentro dessa ilustração. Monteiro Lobato dizia que o bom livro é aquele que você lê e imediatamente você quer falar para o seu amigo. Você quer contar essa história, você fica com ela na cabeça. A nossa proposta, que surgiu a partir de muitas conversas, de 4 décadas, de conversas já, diálogos, aprendizado, ouvir mais do que falar, ela vai por essa linha. Ela vai na linha de cativar o leitor, apresentar um outro horizonte que fuja da banalização, da estereotipia. Eu tenho pensado muito, tomando por gancho o que o Joemir falou, na própria os direitos indígenas nas pesquisas acadêmicas, que é o meio mais... Não é uma mineradora que está nesse exato instante invadindo uma terra indígena, não é o Estado narcotraficante dentro de uma terra indígena. É uma faculdade, é uma universidade. Ela é uma universidade, mas será que ela é uma universalidade? Então nós temos que ter leis muito firmes para poder disciplinar
tudo isso. Esse pequeno volume que surgiu no fundo de nossos corações, ele, desde o início, foi pensado de modo de não se apropriar de nada. Todas as referências estão aí. Todas as informações que chegaram a nós estão aí. Das músicas da Marluí Miranda, aos grafismos, às histórias. Então, essa questão é muito séria. Respeitar. Respeitar para conhecer. Existia um grande filósofo que já nos falou: quem não sabe ou não se lembra, repete. Francês. Então, nós temos que reconhecer, conhecer, reconhecer, ampliar o conhecimento. E esse pequenino livro é o passo inicial de alguns amigos que estão pensando, sem demagogia, mas estamos pensando não em nós. Como editor, você sabe que às vezes a gente paga para que leiam o nosso livro, mas estamos pensando naqueles que vão nascer. Sim, tudo isso eu acho que é uma forma de resistência, que o Orlando falou, né? Vamos dar continuidade. A gente precisa resistir a todas essas intervenções, nos fortalecer e acreditar que tudo isso pode ter um caminho melhor. Essa pode ser até um otimismo assim da nossa parte, mas a gente acredita ainda que essa juventude indígena que vem se formando é um dos caminhos para que essa situação possa melhorar. A gente acredita muito nisso, porque essa juventude, ela tem estudado. A gente começou hoje a nossa fala, né, no Vozes da Terra, com essa palavra, estude. E a gente termina hoje também com essa palavra, estude. É a nossa mensagem, né? Estudar como meu pai, Renato Kaiowá, falava, que estudando a gente entende muito mais como a gente pode se defender. E é um estímulo, o conhecimento é um estímulo também para toda essa juventude que está vindo por aí. É só assim a gente vai conseguir ter mais respeito, que é o que a gente precisa em todas as esferas de nossas vidas. Respeito. E respeito, principalmente, ao povo indígena atualmente. Bom, já me despedindo e agradecendo todas as pessoas envolvidas nesse trabalho do livro e aqui que nos recepcionaram e a divulgação disso. O momento do índio no Brasil é o momento do meio ambiente no mundo. A grande discussão é essa. Até que ponto o planeta vai suportar essas mudanças todas? E nós temos uma felicidade, o Brasil, que a gente tem gente que entende disso daí, que mora lá, que sabe como preservar, sabe a importância da vida em cima disso. Através não só da cultura, das fantasias, mas também através da medicina, né? Através de remédios que recuperam as pessoas nos mais variados aspectos das suas doenças. Simples, não é laboratório, não é... e também não estou desprezando os laboratórios, naturalmente, mas dizendo que eles têm ali da forma mais simples possível, através das suas ervas, dos seus chás, das suas plantações. Então, para o país, isso é uma felicidade. O país da Europa não tem isso. Então, o momento é propício, sim, para que se volte para isso daí. Todos os segmentos da ciência, das universidades, tem gente muito envolvida nisso. Agora é hora dele pegar e sair um pouco da sua toquinha e dizer, olha, o que eu posso colaborar com isso? E também, e principalmente, gente, a classe política precisa se envolver. Precisa se envolver. Né? Que tem um basta
um pouco de certos radicalismos, vamos para o lado mais prático. E o grande momento, o século vai ser falado sobre o meio ambiente. Ele vai provocar guerra, vai provocar um monte de coisa. E aí tem o elemento humano, que é o índio, o indígena, o ser humano, e se falar para ele, você sabe resolver, ele vai dizer, eu sei. Vamos dar oportunidade também para essas pessoas. Muito obrigado a todos, prazer de conhecer, sucesso no seu trabalho, e principalmente a eles aí que estão nesse trabalho editorial, você que eu sei que trabalha nesse ramo, Orlando aí que também tem uma briga num outro segmento da sociedade, que também é a preservação da parte de alimento, enfim, de outras coisas, e claro, a cultura do Instituto que ele também dirige. E que bom, é uma felicidade saber que tem gente assim. Muito obrigado, Joemir, Eduardo, Juju. Uma honra, um prazer enorme para nós poder estar aqui com vocês, aprendendo, escutando. E nosso podcast ele vai estar também no YouTube e possivelmente nós vamos colocar ele no Spotify. Então vai ter gente assistindo de vários estados do Brasil. E aí eu não posso deixar de perguntar, quem tem interesse em ver, sentir, ouvir o livro, como é que pode fazer? Pode entrar em contato com vocês? Qual que é a forma de conhecer melhor esse trabalho? Nós temos aqui um e-mail. Eu deixei um e-mail aqui no livro, eu posso passar esse contato, que é nimoendajuoliveira@hotmail.com. E também eu vou deixar no Instituto Nova Era, na sede, aqui em Ribeirão Preto. Para quem quiser adquirir. Vou deixar o contato aqui no Instituto, né, Orlando? Eu posso deixar aqui e aí as pessoas interessadas podem entrar em contato com o Instituto Nova Era. Excelente, Júlio. Desculpa te cortar. Lembrando que nós estamos com muita vontade de visitarmos pessoas, escolas, instituições, grupos, entidades que queiram debater essa questão tão vital. E nós estamos abertos para participar de todo esse processo que o Joemir também falou. É a nossa missão de vida. Muito agradecido. Maravilha. Eu ia dizer que agora a gente encerra então o nosso episódio de hoje do Vozes da Terra, mas na verdade nós abrimos aqui uma janela, esse convite, para que todo mundo possa não só escutar as Vozes da Terra, mas também ver, ouvir, ler, né? E deixamos em aberto essa possibilidade para quem tiver esse desejo, essa vontade, né, de lutar o bom combate da conscientização, para que entre em contato com os responsáveis por esse projeto. Já vai estar aqui no nosso link, na descrição do nosso vídeo, o e-mail de contato. Também fica esse convite para que vocês possam ter essa experiência semiótica presencialmente na sede do Instituto Nova Era. E esse é um episódio especialíssimo na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, do ciclo de diálogos regenerativos Vozes da Terra, hoje com a presença especial da Nimoendaju, do Joemir, do Eduardo e também nos acompanhando aqui Orlando e Giovanni. O ciclo de diálogos regenerativos Vozes da Terra é uma iniciativa do Programa de Educação do Instituto Nova Era, que pretende de alguma forma, assim, chamar atenção para a promoção, para a necessidade de uma educação pública, de uma tomada de consciência, como trouxe muito bem, trouxeram os nossos convidados, e agora Joemir encerra sua fala chamando atenção para isso, que precisa envolver também o poder público, os agentes políticos, porque afinal de contas, isso é a floresta em pé, os povos originários valorizados, isso é bom para todo mundo, inclusive e muito especialmente para o futuro do nosso país, para a nossa pujança, todas as esferas, não só econômica, não só cultural e ambiental, mas também econômica, né? Então, aqui a gente pretende dar vazão a essas reflexões importantes que infelizmente ainda são marginais, mas que por isso mesmo carregam a potência, né, da contracultura e esse carinho pelo bem viver, né, trazido pelos povos e os conhecimentos tradicionais e originários. Um grande abraço, até o próximo episódio das Vozes da Terra. Tchau.